Começando mais um Não Pira Podcast. Hoje vamos falar de atividade física. Então, se você gosta desse assunto, já curte o vídeo, compartilhe e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer ainda mais e trazer mais assuntos para ajudarem vocês aí no dia a dia. Bom, hoje eu recebo um super especialista nesse assunto, que é o Fábio Dominski. Ele é PhD em Educação Física. Ele também é autor do livro Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos e colunista da Tecmundo. Então, olha, gente, se quer saber aí de mitos da educação física, é com ele mesmo e a gente vai explorar isso hoje também. Fábio, obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo. Veio lá do Sul, né? Claro, não só para isso, mas ainda bem que deu certo de você estar aqui. Sim. Obrigado você, Letícia. Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí sobre saúde mental, né? O pano de fundo, mas acho que a atividade física tem um papel importante. A gente conscientizar as pessoas. Acho que esse espaço é bem legal. Já te parabenizo e agradeço o convite por isso. Obrigada. Bom, começa contando um pouco para o pessoal de você, então. Já sabemos que você é PhD em Educação Física. Muita gente, quando estuda, né, Educação Física, a pessoa pensa assim, vou ser personal, vou Sim. dar aula, coisa assim, dar aula ali na academia, coisas do tipo, né? Mas existem 1000 caminhos, né? E você Sim. foi aí para um caminho do estudo acadêmico, né? Então, Letícia, eu fui para a área acadêmica, que a gente fala, né? Que é a área, né, da universidade, da pesquisa. Né? A minha trajetória, então, foi fazer a graduação e eu sempre tive ligado também, estou ligado ainda com a prática, né? Com as academias de musculação. Trabalhei como personal, né? Trabalhei como estagiário, dei aula de tênis, enfim, fiz algumas atividades assim, né, bem tradicionais da educação física. E aí, depois fui fazer mestrado, doutorado em ciências do movimento humano, que é educação física, né? Mas consegui me especializar aí em algumas áreas, incluindo atividade física e saúde mental, né? Então, entender essa relação do que motiva ou não, o que não motiva as pessoas a fazerem exercícios constantemente. E quais os efeitos também desse comportamento na nossa saúde mental. Então, hoje isso se destaca, né? Isso ganha uma importância até pela necessidade que a população tem, né? A gente parece que ninguém tá bem, né? Se a gente olha assim, parece que tem muita gente mentalmente adoecida. E aí a gente entender mais da atividade física com esse olhar científico é importante, porque ela pode ter um efeito benéfico aí, tanto na prevenção quanto pra gente se sentir bem, né? Hoje a gente sempre busca, parece que prazer imediato, assim, através de vários comportamentos. E por que não a gente não buscar também no exercício, né? Um momento de se sentir bem no momento, assim, de se divertir, se desafiar, fazer amigos, socializar. Então, eu tenho me interessado por essa temática, assim, né? Exercício e saúde mental, assim. E legal. Esse pano de fundo eu acho que é bem legal da gente explorar mais para a galera, para as pessoas também visualizarem dessa forma o exercício, né? Sim. Porque aquelas ocupações tradicionais da educação física se debruçam muito sobre, né, o que já vem sendo feito há muito tempo. Estética, né? Então, buscar o exercício instrumental, que a gente fala que é para melhorar o corpo. E isso é interessante também, é claro, é importante. E muitas pessoas vão se motivar por conta disso, mas a gente pode ir além disso, né? E aí vamos conversar mais sobre isso, com certeza. E você falou, né, que parece que ninguém tá bem, né? Eu acho que esse período que a gente viveu aí de pandemia trouxe isso à tona, né, também. Eu acho que quem não tava tão bem, mas estava ali se segurando, de repente desabou, porque teve muito estresse também. De alguma maneira, eu acho que as pessoas começaram a olhar um pouco mais para a saúde mental, Sim. né? Tem até pesquisas que falam, né, que cresceu muito a busca pelo tema na própria internet. E também a gente vê, né, os psicólogos ficaram lotados. Eu lembro que eu precisei também de terapia durante a pandemia, porque eu vivi um episódio traumático e não tinha, sabe? Não tinha disponível, né? Não tinha disponível, assim, era um negócio que tinha que esperar, sabe? Mas enfim, então, pelo menos as pessoas, eu acho que estão olhando um pouco mais para isso, né? E nesse momento, em algum momento desse, você pensou em fazer exercício para esse fim, não? Então, menino, olha só. Eu que tô perguntando aqui, né? Não, mas adoro, já amei, vamos falar. Porque claro, eu trago alguma coisa sobre mim, porque tô aqui conversando com as pessoas, então eu acabo falando sobre mim também, mas muitas vezes eu também me controlo ali um pouco pra não virar um podcast sobre mim, né? Eu quero saber sobre a pessoa. Mas já que você perguntou, então, olha só,
antes da pandemia, eu tava super fazendo exercício direitinho, indo pra academia, gostando, fazendo atividades diversas também, não só musculação. Chegou a pandemia, tava fazendo exercício em casa, Conseguiu fazendo com fazer as um pouquinho em lives, casa. tava super Tá empolgada no disciplinada, começo. aham. tava super disciplinada. Aí, como eu falei, infelizmente eu vivi esse episódio traumático, que foi um assalto violento e tudo mais. É. Então, o que aconteceu? Primeiro que eu fiquei com o joelho machucado, me machuquei Uhum. durante a Sim. coisa em si. E aí, depois de um tempinho, eu descobri que eu tava com estresse pós-traumático. Sim. Então, assim, eu fiquei mais de 5 meses mancando com o joelho ruim. Só que, assim, eu fiz exame, não tinha nada. Tinha feito já 10 sessões de fisioterapia, não melhorava. Fiz acupuntura, não melhorava. Até que eu fui numa acupunturista que eu amo, mas que infelizmente não tá morando no Brasil. Então, eu saí da acupuntura do convênio, que tudo bem, pode ser boa, mas já que eu conhecia essa, que eu conhecia a potência, eu fui nela, né? Paguei e fui nela. Eu saí de lá já com o joelho 90% melhor. Então, assim, era totalmente... era Um cunho mental, era... psicológico, sim. Exato, psicossomático, sei lá. Não, de fato, eu não tinha nenhum machucado no joelho, né? Apesar de eu ter caído, então por isso eu achava que era um machucado. Então, o que aconteceu? Eu me lasquei, eu fiquei assim, todo esse período sem fazer atividade física. Então, às vezes eu fazia um pouquinho de yoga em casa, uma coisa leve, porque também tava com o joelho meio ruim. Era uma coisa mais até de alongamento, né, do que trabalhar um pouquinho de força. E aí eu tive esse período, você vai me ajudar agora. Tive esse período sem atividade física e eu vou te dizer que eu tô até hoje nesse esforço de voltar à disciplina que eu tinha. Sim, sim. Aí eu não engordei, não perdi peso ainda, não voltei à disciplina ainda. Sabe, Eu tô Letícia, que nessa volta, essa sabe? volta é o que acontece com muitas pessoas, né? De fazer um período de exercício e ter uma recaída, que a gente fala. Então, a gente reconhece que essa mudança de comportamento para você ser ativo fisicamente, ela é gradual, não é da noite pro dia, não é uma virada de chave. Então, a gente tem vários modelos teóricos que explicam isso. Você vai, aos poucos, né, verificando a importância, arrumando a sua logística, a sua rotina, para daí tomar uma decisão e começar. E aí como manter é difícil, né? E aí, para quando as pessoas têm, por exemplo, dificuldade, parou de fazer exercício, quer voltar, um dos aspectos que a literatura mostra bem interessante é você recuperar a sua autoeficácia. O que é isso? A crença de que você é capaz de fazer aquilo bem, assim. Que você consegue fazer aquilo, que você talvez até seja boa nisso, né? Só você tá talvez sem condicionamento físico, mas pode recuperar. E aí, você talvez recuperar alguma modalidade que você já tem algum gosto ou se sente competente pode ser importante, né? E às vezes a pessoa, sei lá, vai tentar fazer academia, musculação, ela não curte aquilo. E ela tenta de novo e se frustra, isso repetidamente, assim. Então, talvez, se você curtiu fazer yoga, pode ser uma boa, né? E de algum modo, fomentar essa autoeficácia, recuperar essa variável que é bem importante, assim, né? Então, algum tipo de exercício ou algum ambiente que você curta fazer também, que se sinta bem, confortável, porque esse é o período mais crítico, né? Que a gente fala que é o período de ação. Você tomou uma decisão, se preparou para isso, tomou uma ação de fazer exercício. E aí, dentro dos primeiros 6 meses, é um período mais crítico mesmo, que a gente ainda não adquiriu como hábito o exercício. E está mais suscetível mesmo a recaídas, que a gente fala. Né? E mesmo, às vezes, quem já está há anos fazendo também está sujeito às recaídas, né? Na verdade, em muitos casos, a gente não tem o exercício como prioridade na vida. Verdade, né? a gente acaba deixando para depois, né? E a gente tem coisas mais importantes, as nossas relações são mais importantes, né? Quando um pai e uma mãe, os filhos é a coisa mais importante do mundo, mas é bem importante as pessoas, principalmente profissionais de saúde, né? Precisam ter esse autocuidado primeiro para depois conseguir cuidar dos outros, né? E um pai e uma mãe também pode pensar desse jeito, né? Eu preciso primeiro me cuidar para depois ter melhores condições de cuidar dos outros, né? Enfim, dos filhos e tal. Então, essa visão do exercício e dessa volta, sabendo que a autoeficácia é importante, é legal olhar com carinho. Como que eu vou voltar? Eu vou me preparar para algo específico, algo que eu já... Né? Ou, se a pessoa não sabe, experimente, né? Uma dica importante é experimentar diferentes modalidades, assim. Hoje tem uma variedade no mercado fitness muito grande, né? De diferentes características de intensidade, né? Então, exercícios um pouco mais intensos. A gente vai lá desde um crossfit, treinamento funcional, a própria musculação, danças podem ser intensas, até outras modalidades de menor intensidade, assim, né?
Um aspecto importante que a gente tem estudado, Letícia, é que como a gente se sente durante o exercício importa, assim. Né? E às vezes a gente só se apega àquela sensação, vai lá, treina, que você depois vai se sentir melhor. E realmente, essa é uma resposta que pessoas já ativas fisicamente têm, que a gente chama do efeito rebote afetivo, que é quase universal, né? Entre os praticantes já consolidados, assim. A pessoa se sente bem, ela se sente revigorada, aquele humor em êxtase, e é ótimo, né? Quem sente isso sabe do que eu tô falando, assim. Que é algo que você quer aquilo de novo. Você se sente bem, você quer postar, você posta endorfinado, e tem esses mecanismos que explicam no cérebro mesmo por que dá essa alegria, esse humor. Agora, pessoas inativas que não estão fazendo ainda, elas não sentem isso, assim. Às vezes se sentem até pior. Sim. Né? Então, essa questão é bem importante de a gente falar também, assim. E você falou que é normal as pessoas terem a recaída, né? No meu caso, foi um episódio específico, que aí me deixou ali sem fazer exercício um tempo. Mas, por exemplo, o que pode... Não sei, deve ser coisas particulares também. O que pode acontecer com alguém que faz exercício, gosta... Por que de repente pode ter uma recaída, parar? Será que uma mudança de rotina? Por que a pessoa para de fazer exercício quando ela... tá ali fazendo, tá bem, gosta, e de repente, não foi um dia, não foi outro, e de repente tá indo mais ou menos. Então, a gente vê a atividade física, né, e aí um tipo de atividade física são os exercícios, né, que a gente faz durante o nosso tempo livre de lazer. Ele é considerado um comportamento bem complexo, assim, ou seja, são muitas variáveis que interferem para esse comportamento acontecer ou não, assim. Né, e se a gente olhar para as variáveis individuais, por exemplo... Ser mulher, às vezes, já dificulta alguma atividade. Né? O exemplo claro é de fazer corrida à noite na rua, sozinha. Com certeza. Né? E aí também tem os condicionantes ambientais, que oferecem ou não segurança para essa mulher correr e se sentir bem com isso. Né? Então, os comportamentos esse comportamento ele é multifatorial. Ele tem determinantes individuais e ambientais que aí a gente pode olhar cada um para tentar ir resolvendo. Assim, né? Mas os motivos são bem diversos, né? Como muitas vezes as pessoas argumentam, eu não consigo fazer exercício porque eu não tenho tempo. Essa é a barreira mais comum que as pessoas apontam, né? E eu não falo que é a desculpa mais comum, porque às vezes realmente a pessoa não tem tempo para fazer, né? Agora, o que os pesquisadores a ciência tem levantado é que talvez não seja muito bem a falta de tempo, seja uma falta de visualizar o comportamento como de grande valia para a vida. Né? Então a pessoa, na verdade, ela não acha tempo porque aquilo não é uma prioridade. E como que não é uma prioridade se é tão importante? É porque não é divertido, não é prazeroso, não é algo que realmente vale a pena eu gastar energia, que é um esforço intrínseco do exercício. Eu preciso ir lá e gastar meu tempo, energia, às vezes dinheiro, né? A gente investe numa mensalidade, num tênis, investe lá algumas coisas. E aí, eu não estou visualizando bem o quão recompensador pode ser o exercício, né? Então, a ciência hoje consegue visualizar da seguinte maneira: a gente precisa ter recompensas mais no curto prazo para se motivar. Então, quando uma pessoa desiste, pode ser que ela foi desanimando aos poucos, realmente por falta de uma qualidade motivacional boa. Né? Então, a gente quando olha para a ciência da motivação, a partir de uma teoria, a gente vê que existem diferentes níveis de motivação. E essa pessoa que desistiu, ela pode ser que ela não estava motivada de maneira qualitativa, assim. Então, ela se motivou inicialmente a fazer exercício por conta de fatores externos ao exercício. Então, ela queria ganhar alguma coisa com aquele comportamento. Por exemplo, eu quero realmente ser mais saudável, assim. Ou emagrecer, ou hipertrofia, né? O cara quer ficar grande, a pessoa quer ganhar massa muscular. E isso é natural, a gente se motiva desse modo mesmo, né? Inicialmente, para muitos comportamentos. Agora, o que a gente tem descoberto é que isso não basta para continuar fazendo, assim, né? Então, essas recompensas, elas estão muito distais, estão muito longes, né, do meu dia hoje, por exemplo. Por que eu vou fazer exercício hoje? Né? Então, se eu vou ter que cuidar muito da alimentação, dormir bem, a minha genética que eu carrego também interfere nesses resultados estéticos. Então, é bem complexo, assim, mas, basicamente, a gente teria que se atentar mais aos efeitos imediatos do exercício. Né? E quais são essas recompensas de curto prazo que a gente pode ter? Claro, além de, acho que ser uma coisa geral, né? Quando aquela coisa, tô com preguiça de ir. E aí você vai para o seu treino, fazer
o que quer que seja. E aí você fala, que bom que eu vim. Que bom que eu vim, realmente. Porque você se sente bem depois, mas só me vem isso à cabeça do curto prazo. Então, que mais que a gente pode se apegar ali para essa recompensa, motivar? assim, de curto prazo, tem bastante a ver com esse sentimento imediato de se sentir bem depois, mas a gente pode olhar de diferentes formas, né? Então, a pessoa vai dormir melhor depois, né? Então, entender a importância do sono, de uma boa noite de sono, até pelo gasto energético, mas a gente desencadeia no corpo várias reações químicas que durante o exercício começa a gerar sensações de prazer, bem-estar, né? Então, vários neurotransmissores hoje são falados, né? A gente tem dopamina, por exemplo, norepinefrina, aí tem alguns outros opioides que são liberados no cérebro, né? Como as endorfinas, que às vezes atenuam a dor. Então, além disso, uma pessoa que sofre com dores, né, durante e após o exercício, até cerca de 30 minutos, a gente tem um fenômeno chamado hipoalgesia, que é induzida pelo exercício. Então, a gente tem uma atenuação na intensidade da dor, né, de várias dores que as pessoas têm. Né, e isso pode ser um fator interessante, porque as pessoas hoje, por exemplo, sofrem muito com dores lombares, né? E aí, às vezes, pensa que o repouso pode ser a melhor, mas, na verdade, essa inatividade pode ser ainda pior, né? É isso que eu ia falar, porque a pessoa que tá com dor, ela fala, bom, eu tô com dor, não vou treinar não vou me hoje. Mexer, hoje tem medo do movimento. Então. Mas assim, a gente precisa olhar o exercício como uma oportunidade de se sentir bem lá, durante o treino. Além disso, de socializar, então melhorar os relacionamentos. Né? Então aquela famosa frase, fecha a cara e treina, para muitas pessoas não serve, para outras pode ser um momento de solitude. Então, né, às vezes a pessoa tem um dia cheio de relações sociais, no trabalho, na família, ela realmente não aguenta mais ver gente, assim. E aí ela vê no final do dia uma oportunidade de estar com ela mesma, sozinha, assim. Aquela pessoa que bota o fone, treina aqui, quietinho. E a gente não pode dizer que é errado isso, mas considerando que o vínculo social e relacionamentos são uma necessidade psicológica básica, né? E segundo algumas teorias, a gente pode também entender que o exercício é uma oportunidade para isso, de socializar, assim. E aí, treinamento em grupo pode favorecer, né? Tem modalidades que se destacam mais esse senso de pertencimento, como esportes coletivos, né? Você fazer parte de uma galerinha lá que joga vôlei, né? Que joga o próprio futebol, futsal, que é muito fomentado no Brasil, né? Ou crossfit também, que é uma modalidade que cresce, né? É uma marca, mas ali tem uma modalidade interessante que, apesar de ser individual, tem um senso de pertencimento a uma galera lá no ambiente deles. O pessoal fica junto, né? Faz exercício junto às vezes, Então, tem o apoio social, que é bem importante. Não é estar ali... Porque numa academia também seria social, né? Teoricamente. Agora, a academia de musculação tradicional, ela é muito solitária, na verdade. A gente tem cada vez menos interação do profissional com a pessoa que está ali fazendo. Então, tem pouco feedback ali, sabendo se eu estou fazendo certo ou errado. E talvez não seja nem esse mais tanto o problema, mas sim essa falta de interação que torna o ambiente, assim, meio, eu diria até inóspito, sabe? De tão frio, assim, de tão escuro que os ambientes são hoje, as tendências das academias escuras. Verdade. E aí a pessoa que talvez já nem goste de fazer muita musculação, acaba se sentindo lá frustrada desse ponto de vista psicológico, porque ela não tem vínculo social, assim. Né? Então, essa solidão no comportamento aí talvez prejudique, né? Esse ambiente social faz diferença, assim, tá? Então, a pessoa também se sentir desafiada lá no ambiente é importante, porque daí ela pode ter um desafio para se sentir competente, né? Então, a gente de que ela é capaz de fazer alguma coisa. Ela é capaz de fazer alguma coisa. Isso ela pode até extrapolar para outros comportamentos da vida dela, né? Então, isso pode impactar no estilo de vida, de comer melhor depois, adotar o exercício como um hábito mesmo. É um processo que vale a pena, assim. O que a gente precisa realmente fomentar mais são os resultados mais imediatos, né? Então, essa socialização, se sentir bem aqui e agora, né? A própria diversão é pouco fomentada nos programas de exercício tradicionais, assim, parece que o adulto não pode se divertir, né? Na verdade, ele pode e deve, assim, eu acho, buscar essa essência nossa de brincar com as pessoas, de se divertir, né? Teve um influenciador que eu entrevistei aqui, porque além dos especialistas, eu também chamo eventualmente algumas pessoas, né, aí da internet principalmente, para falar
a partir da experiência delas, né? Sobre algum desses assuntos, ou de Uhum. saúde mental. Então, a gente falou de autoestima, a gente falou de perseverança, disciplina. E eu trouxe o Sérgio Barreto, que é meu amigo, é lá de Santa Catarina também. Ele mora aqui, né? E é ator, enfim, influenciador. E ele teve uma fase que ele ganhou muito peso, assim, coisa de, acho que mais de 100 quilos mesmo, sabe? Assim, e ele falou que ele não percebia, que ele percebeu, assim, um dia que ele tava procurando ele na foto lá que ele tinha feito da viagem com a turma e ele não achava. Aí o amigo falou, aqui você. Aí ele, sou eu? E aí ele percebeu que ele tinha ganhado muito peso, sabe assim? Sim. E aí, também pela estética, mas também pela saúde, né? Hoje em dia, ele se cuida bastante. E aí, a gente ficou conversando, né? Dessa motivação. E ele falou isso. Se divertir. Uhum. Assim, eu quero me divertir. Então, eu chamo amigo pra treinar. Legal. Ele anda muito a pé aqui em São Paulo. Ou de bike, Sim, sabe? Porque isso pra ele é legal. Ele consegue ver as coisas. E aí, ele falou muito disso. Diversão mesmo. De procurar diversão mesmo no exercício, que é difícil às vezes, né? Você pensar, hoje nossa, como eu vou me divertir na academia? Exatamente. Mas é uma coisa mais que esteja ligada à socialização mesmo, né? Provavelmente, assim, os pesquisadores indicam buscar diversão e prazer no exercício tem muito a ver com tornar o exercício uma atividade social, né? Porque a gente se diverte com outras pessoas, a gente é altamente sociável, né? Sempre, o ser humano, né? A gente fica doente, inclusive isolado socialmente. Verdade. O exercício, eu acho que é uma oportunidade disso, assim. Mas, de novo, né? Algumas pessoas querem um momento só delas. Legal. Agora, esse aspecto que você falou, que muitas vezes a gente não fomenta diversão, eu acho que até é um pouco da área da educação física, que busca otimizar os componentes da aptidão física das pessoas, né? Então, que seja realmente que a Letícia vá treinar e que vá ter resultado. Ela precisa ficar mais forte, ela precisa ficar musculosa. E quando, na verdade, talvez ela nem queira isso. Né? Na verdade, ela quer se sentir melhor com ela mesma, ela quer ir lá e se divertir um pouco, se distrair. Né? Então, um grande ponto-chave que a gente esquece, às vezes, do exercício é que ele é uma oportunidade da gente se distrair, assim. Né? Eliminar pensamentos ruminativos que a gente tem, né? Ruminação vem dos animais ruminativos, que a gente, né? Eles ficam ali ruminando para digerir melhor os alimentos, e a gente fica com os pensamentos, né? Hoje, assim. Verdade. Então a gente tá cheio de estímulos o dia inteiro, né? E fontes de problemas de diversas fontes, quando na verdade o exercício 1 horinha, 30 minutos que seja, pode ser um momento de distração, assim. Essa hipótese também explica os efeitos no humor, que a gente se sente melhor, aí da pós principalmente. E aí durante você pode se distrair. Tem uma teoria chamada teoria do flow mesmo, que é do melhor tipo de qualidade motivacional. Então, para quem é muito motivado, né, e consegue imergir completamente numa atividade, às vezes pode experienciar esse estado psicológico de flow. E aí... Que é como? Que é você tá 100% conectado com o que você tá fazendo, assim. Tá. Né? Então, um surfista, por exemplo, provavelmente ele tá totalmente lá, conectado com o mar, com as ondas, com a prancha dele, com a manobra, com essa necessidade de se equilibrar. Tá completamente presente, completamente né? presente, Não tá 100% focado. pensando em assim. nada. Verdade. E claro, ele precisa equilibrar, né? Para que isso aconteça, ele precisa ter uma demanda que seja difícil, né? Que não pode ser muito fácil, senão ele vai se sentir entediado, e que equilibre com a habilidade que ele tem, né? Ele precisa ser habilidoso também a um certo nível que ele, olha, eu acho que eu consigo e desempenhei bem aquilo, né? Seja na dança, no yoga, pilates, são modalidades que também podem favorecer esse flow, que é conhecido como o melhor tipo de motivação possível, porque você tá lá curtindo, assim. Sim, né? Então, verdade. se a gente conseguir fazer com que as pessoas vejam um exercício e que elas se motivem para treinar simplesmente pelo próprio treino, a gente encontrou o padrão ouro em motivação, assim, que é a pessoa curtir correr pela simples corrida. O nadador curtir nadar porque ele curte sentir a água batendo no corpo e ele se relaxa, né, com até os efeitos da água ali, as propriedades da água, né? Um ciclista que curte o vento batendo no rosto e ele também quer chegar em um lugar, conhecer um lugar novo, mas ele alia essas motivações internas que ele tem, né, intrínsecas que a gente fala, que tem a ver com o prazer no exercício, satisfação do próprio treino, mas também tem as suas motivações externas. Ele também quer ficar condicionado fisicamente, ele quer
se preocupa com a saúde. Então, a gente ter um mix de motivações é legal, assim, sabe? Legal. Não só essa motivação de longo prazo, que é ou ficar forte, ou emagrecer, exatamente. ou ter saúde, que também, sei lá, né? Se você tá sedentário e de repente tá com a saúde mais ou menos, você vai levar um tempo ali pra falar, bom, sou saudável de novo. Exatamente. E também são várias coisas, não só o exercício, E né? sabe que esse tempo que você falou, Letícia, ele é considerado como se fosse um enfraquecedor do valor que a gente dá pro exercício, assim, do valor subjetivo que a gente dá. Então, eu pensando que eu preciso me exercitar para me sentir, para ser saudável daqui a um tempo, por exemplo, seu amigo, preciso emagrecer só daqui a muito tempo eu vou perder esse peso. Não, Exato. eu ganhei ele né, demorou para eu ganhar. Eu vou demorar para perder também. Né, o emagrecimento é multifatorial também, é um processo complexo, assim. Depende de vários fatores. E aí, se ele se motivar somente por isso, pode ser que ele se frustre, porque vai ser difícil o resultado, né? Então, ele conseguiu já ver diversão no caminho. Ele talvez curtiu o processo e depois o resultado pode ser até uma consequência, né? Exato. Ele soube lidar bem, assim, sabe? É uma exceção, na verdade, hoje, talvez. Sim, então por isso que eu fiquei conversando bastante com ele. Falei, porque é difícil, às vezes, a gente encontrar essa motivação, né? Pra ir fazer o exercício. Porque normalmente você fala, pô, eu quero ter longevidade, mas assim, até eu ficar velho, mas eu preciso começar agora. Mas, nossa, eu não tô vendo o resultado disso, né? Imagina num dia difícil, né? Ela disse, você... Poxa, numa quinta, sexta-feira chuvosa à noite, se você vai sair de casa para fazer exercício. Pensando na longevidade, então a gente é jovem, preguiça, sabe? Você fala, não vou não hoje. Poxa, vale a pena, eu posso fazer em outro dia, e assim você vai procrastinando. Mas se você pensa em, poxa, tem uma galerinha massa lá, eu vou me distrair, hoje foi um dia um pouco pesado, eu vou me sentir bem lá durante, eu sei que eu vou me desafiar e vou talvez cumprir aquilo, pode ser uma oportunidade de eu me sentir competente, eu vou também ser protagonista no meu comportamento, então a autonomia é outro aspecto chave na motivação, né, que é você também ter alguma escolha no que você está fazendo, você não ser obrigado a nada, então a primeira coisa é que você não tem que fazer exercício, você pode, né, se você quer fazer exercício é melhor ainda, provavelmente vai ser mais fluido esse comportamento. Então são aspectos interessantes também, né, pra gente entender mais de motivação e realmente treinar mais, assim. Sim. Você estava falando do fecha a cara e treina, e eu lembrei da professora que tem lá na academia que eu estou indo há pouco tempo, de novo. E ela fica falando assim, vai, sorrindo, sorri. Quero ver sorrindo. Enfim, então, né, eu achei diferente, mas, enfim, sem contar que ela é super pra cima, simpática, acho que isso acaba motivando a gente ali, sabe? Tanto que eu tô indo só no horário que ela tá lá, sabe? Legal. Nem é o melhor horário pra mim, mas eu tô indo... Mas agora eu falei, putz, não, eu vou ter que me desapegar da professora. Até porque eu gosto mais de fazer atividade física de manhã mesmo, porque aí eu já... Melhor pra você é o de manhã. Eu fico mais desperta, eu fico mais focada. Legal. Enfim, acho que o dia flui melhor pra mim do que eu ter que parar no meio da tarde pra ir lá porque a professora legal tá lá. Olha, legal. Você usa essa estratégia, claro, porque às vezes a gente deixa pra tarde à noite e outros compromissos concorrem com o exercício. Isso é perigoso, né? Principalmente pra quem tá nesse estágio inicial, assim. Então, tentar, se possível, trazer pra de manhã pode ser uma boa. Às vezes a gente tem mais níveis de energia mais altos e usa o exercício instrumental mesmo. Olha, depois eu vou performar melhor nas minhas atividades. Né? Claro que depende da dose do exercício. Se você fizer algo exaustivo, você vai, né, cansar mais ainda. Mas é algo que pode te deixar mais alerta, com uma sensação de energia maior, né? Às vezes você pode até estar cansado, mas a percepção dessa fadiga não é tão elevada por conta dos teus níveis aí de energia que você conseguiu lá fomentar durante aquele treino, assim. Sim, pra mim funciona melhor. E aí, à noite, por exemplo, se eu tô na rua, tudo bem. Agora, se eu tô em casa, eu tenho que sair da minha casa à noite pra ir fazer exercício, eu falo, pela longevidade, ou mesmo pelo emagrecimento, não. É muito distante, me dá preguiça. Realmente. Agora, quando eu comecei a voltar, né, depois de tudo isso, eu falei, bom, preciso voltar, tô com preguiça, tô sedentária, né, o corpo não tá no pique ali do exercício. Eu falei, eu preciso ir em algum lugar que é o lugar mais perto da minha casa, né, que eu 5 minutos a pé no máximo. E aí tinha um CrossFit, né, falei, vou pro CrossFit. Vai pro CrossFit. E muita gente...
fala mal, às vezes, do CrossFit, né? E eu até quero saber de você. Fala, ai, mas não é bom, ai, as pessoas se machucam, ai, não sei o quê. Mas esse CrossFit que eu fui, ali do lado de casa, enfim, tem professores maravilhosos e eu senti uma segurança imensa, um cuidado imenso deles, de cada um ir no seu tempo também. Eu não preciso fazer o que o colega que treina há 2 anos faz, né? Então... tinha um cuidado, assim, de ir na minha. Sim, apesar de ter essa coisa de fazer um esforço maior, mais vigoroso e tal, né? De você superar aquele seu limite, de você ir acima do seu limite. Mas mesmo assim eu senti bastante cuidado e eu gostei bastante. Acabei parando depois, porque aí eu fui experimentar a aula de bike, eu amei essas aulas de bike que estão fazendo agora, que parece que você tá na balada, pô, e é super motivacional. Você tá com um repertório interessante de atividades. Tô, assim, né? Tô, porque tem boas opções. Eu fui buscando coisas ali, mas eu gostei do CrossFit. Mas, enfim, aí parei só por causa disso, aí fiquei mais na musculação agora, e não tô indo na bike, mas eu vou porque é legal. Mas, enfim, eu quero saber do CrossFit, então, né? Sim. E aí, esse dilema, esse mito do CrossFit, é bom, é ruim? Bom, então, eu comecei a estudar CrossFit justamente por conta das lesões, assim, por essa curiosidade de entender se realmente o que se falava nas conversas aí populares de bar, né? Se realmente se confirmava na literatura. Se o CrossFit, de fato, era altamente lesivo, se era perigoso. E com as pesquisas que a gente tem hoje, e são várias, né? Em vários países e com praticantes diferentes, a gente não consegue afirmar que o CrossFit é altamente lesivo, comparado a várias outras modalidades de exercício, né? A gente tem vários problemas metodológicos ainda nas pesquisas, assim, mas em geral a gente tem aí uma prevalência e uma incidência de lesões, né, que é o número de pessoas que se lesiona e o número de lesões que aparece a cada 1.000 horas de treinamento, não é superior, né, a diversas outras modalidades, tanto esportivas como de exercício, por exemplo, como corrida de rua, né? É claro que a musculação lesiona menos ainda os praticantes, tem algumas características que tem um controle maior mesmo da prática de exercício ali de força, né? Mas o CrossFit, então, tem se mostrado uma marca, né? Mas que tem a modalidade do fitness funcional, que seria o tipo de exercício que é feito lá, como uma modalidade interessante, assim, né? Do ponto de vista psicológico, ele se destaca. Então, além das pessoas poderem ficar tranquilas em relação às lesões, né, claro que uma orientação profissional é importante, a gente precisa realmente do profissional de educação física lá dentro, né, com a formação em educação física é importante, né, orientando os movimentos, os exercícios e cuidando das pessoas de fato, assim como em vários outros lugares. Mas a gente olha o CrossFit com um olhar do ponto de vista da psicologia e entende por que ele é um sucesso entre os praticantes, assim. Né? Já teve o seu boom maior, talvez, hoje ainda ele se mantém, apesar de já ter sido criado aí há mais de 20 anos. Olha. Né? O Brasil tem um grande número de praticantes, né? E de número de boxes também, de prática, talvez seja o segundo no mundo ainda, né? Perde para os Estados Unidos, que é onde foi criado. E alguns atletas já também começam a se destacar no alto rendimento, mas o destaque que eu dou aqui é para o CrossFit como uma modalidade que motiva de fato as pessoas, assim. Né? Então os praticantes, a gente descobriu aí numa reunião de estudos, uma revisão, que eles são motivados com a melhor qualidade que interessa eles fazer exercício lá. Então eles vão lá para aprender novos exercícios, para olhar para o lado e ver um colega e apoiar aquele colega, torcer por ele, e ele também torcer por você, e você aprender uma nova habilidade, e aí ficar empolgado, ir para casa e na outra vez querer treinar para melhorar aquela habilidade também, assim. Né? Então essa percepção de competência, de evolução é importante, motiva a cada treino, assim. Verdade. Então, o que você falou é a escalabilidade, de você poder fazer um exercício adaptado. Mas você faz aquele exercício, sabe? Não é impossível. Você começa, né, no seu nível de condicionamento, assim. Sim. Então, isso inclui muitas pessoas, abrange muitas pessoas. A gente vê cadeirantes no CrossFit, né? Agora, em academias de musculação ou ambientes mais tradicionais, talvez seja raro ver. Né? A gente vê crianças brincando no box de CrossFit porque os pais vão e eles podem fazer exercício de força. Realmente, eles também poderiam treinar musculação, mas a gente não vê nas academias crianças, assim.
Verdade. Na minha turma de CrossFit tinha uma moça grávida, assim, pra ganhar, praticamente uma barriga imensa. Sim, que E ela legal. lá super forte, fazendo as coisas. Imagina, não chegava na metade do que ela, Sim. do que ela fazia, assim, do que ela aguentava de peso, Sim. sabe? E provavelmente ela já era bem ativa antes e Sim, continuou, com certeza. né? Só continuou, É. né? Não dá pra começar também um CrossFit É. ali na Aí gestação, a recomendação né? médica é importante, assim. Mas as gestantes foram até incluídas no último documento do Guia de Atividade Física da População Brasileira, que o Ministério da Saúde publicou em 2021. Elas foram incluídas lá com uma recomendação também de 150 minutos de atividade física por semana, assim, né? Como os adultos. E, claro, se ela mantém, ela pode continuar. Numa intensidade vigorosa, ela pode continuar fazendo se ela já fazia antes, né? De ficar grávida, assim. Dá quanto, mais ou menos? 150... 150 minutos a gente Por semana. daria em torno de 22 minutos por dia, 7 Tá. dias na semana. Esse Mas é o ideal de prática de atividade física. esse é o mínimo, na verdade. Tá, assim. o mínimo. Então, geralmente se prescreve assim 5 vezes na semana, 30 minutos por dia. Né? Mas você pode, até tem um corpo crescente de evidências, Letícia, mostrando que mesmo você fazendo em 1 ou 2 vezes por semana, essa quantidade também gera benefícios, assim, tanto para a saúde quanto para reduzir risco de mortalidade. Né? Então, a literatura chama isso de weekend warrior, que é como se fosse um guerreiro de final de semana. Um atleta de final de semana, a gente chama assim, né? Que é a pessoa que vai lá e faz uma sessão, vai na Paulista aqui e caminha 2 horas, né? Entendi. Já bate aquela meta uma vez na semana. E claro, talvez não seja a melhor opção isso, mas tem se mostrado de maneira similar, trazendo benefícios para a saúde, e principalmente reduzindo o risco de mortalidade, assim, sem diferença entre, por exemplo, quem divide mais, assim, mais dias, né? Legal. Claro, para quem quer ganhar massa muscular, emagrecer, condicionamento físico, seria mais interessante dividir, né? Entendi. E aí a gente tem esses 150 minutos que é a base, assim, né? Mas pensando na saúde geral, dá Pensando pra fazer ge- ali 2 sim. vezes por semana, alguma coisa, Sim. melhor do que nada. Melhor Aquela do que coisa nada. melhor do que nada, né? Exatamente. Hoje tem essa tendência em a gente sempre lembrar, qualquer atividade física conta. Qualquer movimento é melhor do que nada, né? E aí, isso você não precisa fazer obrigatoriamente dentro de uma academia, sob a forma de exercício. Você pode ser mais ativo durante o dia, né? Então, se movimentar mais, assim. Usar menos o carro, ir a pé no exatamente. mercado, na padaria, esse tipo de coisa, né? Exatamente. É claro que a gente tem que falar que o contexto importa, a dimensão importa quando a gente fala de saúde mental. Aí, Tá. para a saúde mental, a gente precisa destacar mais a atividade física durante o lazer, que é você fazer no seu tempo livre, assim. Entendi. Algumas pesquisas mostram que a gente pode ter, em média, de 3,4 horas de tempo livre por dia. Varia bastante, né? Mas algumas pesquisas têm mostrado isso. Então, como que a gente está usando esse tempo, né? Às vezes a gente fala que não tem tempo para fazer exercício, mas a gente pode estar ficando muito tempo no feed do Instagram Sim. e gastando tempo ali em atividades, né, recompensadoras ali para o nosso cérebro no curto prazo. Aquela recompensa imediata, né? Que Fica querendo alguém mais. já veio aqui e falou que acho que tem algum tipo de estudo que fala que é como se fosse um sedativo, né? Pro cérebro, né? Você sim. ficar ali, ó, Tipo um rolando caça-níquel, o assim, feed. né? Vendo o que vem e criando expectativa e vai. Ou se frustrando também, vendo as vidas perfeitas. Também. Né? Porque também. tem isso também, né? Só um Principalmente lado, quando a gente né? fala de saúde mental. E daí, para a saúde mental, por que então se destaca, por exemplo, o exercício e não você lavar uma louça, jardinagem, que é atividade física também, né? Subir escadas. É por algumas características do exercício. Então, quando a gente fala de exercício, a gente tem oportunidades de se socializar melhor, né? Oportunidades de se sentir competente. E aí, as características intrínsecas do exercício, mesmo como intensidade, duração, né, a própria frequência, elas são realmente feitas para isso, né? E aí a pessoa escolher uma modalidade que ela goste é importante, né? Então não temos hoje um tipo melhor de exercício para depressão e ansiedade, por exemplo. Então a literatura não consegue definir um melhor que o outro. Tá. Isso é bom, na verdade. Ambos são efetivos, então treinamento de força ou aeróbio, e os dois juntos também é uma boa opção. Mas o melhor exercício, sem dúvida, é aquele que é feito para a saúde mental. Né? Então a gente precisa fomentar movimento em geral para a população. Assim. E aquele que a pessoa gosta mais, né? Exatamente. Você estava falando das motivações e da gente ter essa recompensa de estar gostando de fazer o exercício ali naquele momento, né? E antes disso eu ficava pensando, mas
que recompensa eu tenho imediata, né? Que recompensa eu tenho imediata? E aí eu lembrei que, por exemplo, eu comecei a fazer natação também. A pessoa, eu vou indo em tudo e depois eu vou escolher uns 2 ou 3 só. Pô, mas tá bom o repertório. Aí fui fazer natação e... Poxa, eu adoro! Nossa, gostei demais. Eu sou aquela pessoa que, assim, não me afogo, mas não sei fazer os nados direitos e tal. Então, eu falei, pô, vou fazer natação. Acho que é um bom exercício aeróbico, né? E já, sei lá, aprendeu a nadar direito. Já tem essa utilidade, realmente. Mas, assim, quando eu tô na água é tão gostoso, É gostoso, né? sabe? Então, eu gosto de estar ali. Ali eu já tenho a recompensa. Sim. A única dificuldade que eu tô tendo com a natação é porque o lugar que eu tô indo é um pouquinho mais longe, aí às vezes me dá preguiça, eu precisava de um lugar mais perto. Boa. Mas assim, eu tenho essa recompensa imediata, assim, aí me fez lembrar disso, sabe, Legal. na natação. E Isso quando é eu tô motivação fazendo intrínseca. quando eu tô fazendo musculação, eu não tô ali, nossa, tô amando, Sim. entendeu? Mas eu faço. Sim. Isso que você falou é importante para as pessoas que querem criar hábitos, né? Então, você quer mudar um hábito que seja ruim, você precisa aumentar os atritos. Ou seja, você pode ter criado um atrito, né, escolhendo uma academia longe de casa. É um atrito, porque, poxa, você pensa 2 vezes antes de ir, não tá no caminho do trabalho de volta para casa. E aí, pros hábitos ruins é uma boa. Então, se eu tô estudando, uma pessoa que quer estudar e o celular interrompe muito, porque a gente busca aquela recompensa imediata, realmente eu preciso colocar barreiras para isso, para esse comportamento. E é como se fosse um viciado, a gente precisa evitar o acesso, né? Então, coloca o celular em outro lugar, desliga ele, põe dentro de uma gaveta, em outro cômodo, que seja trabalhoso. E que talvez nesse processo que você vai lá ligar e ver do mesmo jeito, mas você vai perceber que, opa, eu tô indo. Sim. Poxa, né? Eu tô gastando tempo com isso. E aí, o contrário também pode ser verdadeiro, de você reduzir atritos para comportamentos que você quer fazer, que são positivos para sua vida, para o estilo de vida, né? Então, academia perto de casa pode ser uma boa, né? Muitas vezes a gente tem uma abordagem de modificação de comportamento que é deixar as roupas prontas já para facilitar no outro dia, assim. Boa dica, já vou anotar. É importante, você reduz um atrito de ir para casa muitas vezes e ser engolido pelo sofá, na verdade, né? A gente tem tão gostoso, né? Tem tendências comportamentais que são concorrentes mesmo, né? De você, o Netflix te chamar ali, você vê a tua série, vê um filme, já pede uma comida, um fast food e aí agrega outros, né, hábitos outros ruins. comportamentos ruins. Então, reduzir atritos pelos estudiosos dos hábitos é importante, assim, né, no sentido de facilitar o acesso, né, mas sem dúvida, precisa ainda ter motivação, né, precisa ter essa motivação. A gente não vai ter essa motivação intrínseca já de cara no exercício. Até porque a gente não sabe ainda se a gente nunca fez, né? Então a gente, de fato, aprende a gostar de exercício, sabe? Isso as pessoas têm que entender, assim. Ah, mas eu não gosto e tal, mas vamos tentar, vamos experimentar, vamos ficar atento ao ambiente que você está frequentando, porque isso faz diferença, de você aprender a gostar mesmo, assim. Sim, faz diferença. Educação física escolar, por exemplo, às vezes não tem promovido boas experiências para as pessoas. Eu nunca gostei. Né? Eu era ótima aluna, mas a educação física... Nossa, odiava, assim. Eu gostava mais se tinha aula de ginástica, ficar fazendo abdominal, do que... Os esportes mesmo. Os esportes, eu não gostava dos esportes. Então... Com bola, de correr atrás da bola. Não era a minha praia. Sim. Aí eu ficava só desfilando pela quadra. Então a educação física, assim... enrolando pra ganhar nota. Essa educação física, né, brasileira, tradicional, ela sofre bastante crítica, assim, porque ela é pautada exclusivamente nos esportes coletivos, que são os mais famosos no Brasil, né? Enquanto a gente, daí, não tem oportunidades das pessoas se sentirem, né, explorarem a sua inteligência corporal, assim. Verdade. Esses dias eu recebi um aluno que é de um país na África. Eu acho que agora eu não me lembro, é do lado da Nigéria, um país. Agora eu não vou me lembrar porque é um país pequeno, assim. E era uma aula de treinamento funcional, a gente faz lá agachamento, polichinelo, flexões, movimentos diversos, assim, sobe em corda, é como se fosse um crossfit mesmo. E aí ele chegou na primeira aula e falou pouco e tal, mas ele já demonstrou um domínio corporal grande, assim, uma inteligência corporal, né, que até é de se surpreender, assim. Legal. E eu perguntei pra ele de onde é que veio isso, como é que ele... E aí, como é que foi sua vida? Ele falou que lá no país dele a educação física era assim. Então a própria... Era um funcional. Era um tipo de funcional. Então tinha... O que é interessante também, tinha a parte teórica, né, o que eu até faço algumas vezes com meus alunos, de explicar alguns aspectos de saúde mental, inclusive. Que legal. E depois era essa prática
explorando agachamentos, movimentos generalistas diversos, assim. Que se a gente olhar para a história da nossa espécie sapiens, faz sentido a gente, né, fazer movimentos generalistas, assim, que é como a gente se desenvolveu e evoluiu, assim. A gente, na verdade, parece que não foi muito bem feito para fazer força num aparelho, numa máquina, né? Verdade. É um jeito moderno que até alguns pesquisadores chamam de bizarro de fazer exercício. Jura? Mas, considerando o nosso estilo de vida, que é muito, né, hoje de pouco movimento, é a forma que a gente hoje acha de se exercitar. Então, né, é mais uma opção, assim. Mas eu lembrei que às vezes tinham umas coisas na educação física, mas era bem raro também, era muito mais os esportes coletivos, com bola e tal. Mas às vezes tinha uma coisa tipo circuito, né? Aí isso eu também achava legal. Sim, circuito aí de você exercícios. pisa aqui no bambolê, aí sim. você faz um negócio, aí você pula não sei onde. Isso eu achava legal. Provavelmente também tinha alguma coisa de diversão ali, né? Exato, não sei, mas enfim. Aí, como que é o nome do que você falou? Alguma coisa intrínseca? Da motivação intrínseca? Motivação, isso, motivação intrínseca. Lembrei também que, aí agora que você falou, eu descobri que também tem, além da natação, né, que é recente, uma outra atividade que eu sempre amei, mas estou sem fazer, mas que eu sempre fico, quero voltar, porque eu tinha essa motivação intrínseca, é o circo. Circo, a aula de circo, nossa, eu amava, assim, eu tava ali, o mundo podia estar acabando, eu tava ali feliz, plena, sabe? Então também é uma atividade. Sim, e que até pode se popularizar mais, né? A gente pode muito bem tentar democratizar mais exercícios, mais modalidades diferentes, assim, pra galera conhecer. E você treina bastante, porque tem muito exercício de força quando você tá fazendo. Força, né? E alongamento assim mesmo, também. Né? Tipo uma calistenia. Peso do próprio corpo. Sim. E sobe na corda, sobe no tecido e desce. E aí o professor pede pra você subir e descer 10 vezes, né? Porque eles fazem um super aquecimento antes da aula. Era um negócio, assim, bem interessante. Outros aspectos, assim, que às vezes não são tão fomentados, algumas modalidades de exercício exploram, tipo o jiu-jitsu, assim. Que é de você ter as graduações ali. Isso motiva as pessoas. Você ter realmente uma faixa ali que diz o teu nível e você quer chegar num próximo e você quer melhorar aquilo e você aprende com os outros. Tem a questão da hierarquia que exige respeito naquele local. Sim. Né? Para crianças, adolescentes é importante esse aspecto aí de respeito, gera um aprendizado interessante. Uma filosofia também com aquilo, né? Por exemplo, o karatê também, né? Judô. Então, tem todo um respeito ao criador. Aquilo é um pouco sagrado, aquele tatame, o ambiente, né? Então a gente pode muito bem variar e aprender com cada modalidade, assim, eu acho, né? Legal. E falando em modalidades, quando a gente pensa em saúde e longevidade, porque a saúde mental eu já entendi que é uma coisa muito mais de você fazer, seja o que for, já vai te ajudar, e claro, principalmente se é algo que você gosta e que você vai ter interação social também vai te ajudar ainda mais, mas pensando então na saúde geral, saúde física, longevidade, tem alguma modalidade que é melhor? Assim, tem gente que fala, musculação, tem que fazer musculação. Seria a musculação mesmo? Na verdade, Letícia, talvez seria uma combinação isso, assim. Então, a OMS recomenda que a gente faça 150 minutos de atividade aeróbia, né? Então, pode incluir atividades realmente cardiorrespiratórias, como ciclismo, corrida, caminhada, outras modalidades de natação, né, diversas que exijam mesmo a nosso sistema cardiorrespiratório, né, e também 2 sessões de fortalecimento muscular, né, e essas 2 sessões, geralmente, nas recomendações, elas são esquecidas, a gente fica falando nesse tempo, 150 minutos, né, que corresponde a 2 horas e meia, na verdade aqui a gente pode falar 2 horas e meia, fica mais fácil pra galera entender, né, calcular melhor, assim. E aí essas 2 sessões de musculação, pode ser, ou de funcional, de pilates, yoga, elas também têm que ser, né, colocadas ali na agenda, assim. Se a gente pensar que cada uma pode durar 30 minutos, daria 60 minutos, né? 1 hora, mais as 2 horas e meia são cerca de 3 horas e meia isso. Dá um pouco mais de 200 minutos por semana. Aí a gente coloca lá apenas 2% do nosso tempo, assim. Sim. Parece pouco, né? 2% você pensa, poxa, só 2% que eu preciso usar para me sentir melhor, para ter mais saúde, para, enfim, né, todos os benefícios que a gente já conhece do exercício. Mas, claro, se não for recompensador, se não for prazeroso, divertido, agradável mesmo, aí a gente acha outros comportamentos para substituir, para colocar no lugar, né? Mas a combinação ideal seria treinar um pouco, né, a parte cardiorrespiratória e um pouco de força,
Tá. Né? Essa combinação é bem interessante, assim. Às vezes a gente consegue isso só numa modalidade, né? Um treinamento funcional exige os dois, Verdade. CrossFit exige os dois, né? Agora, se a gente pensar em alguns indivíduos de meia idade para idosos, a gente tem aí uma perda de massa muscular e até massa óssea importante a partir aí dos 50 anos, por exemplo. O que exige, né, mais ainda talvez a musculação. Entendi. Exercícios que vão preservar ou aumentar a massa muscular. Né? E aí, hipertrofia é um termo que às vezes a gente usa para quando as pessoas querem ficar grande, querem ficar monstro, Quero ficar né? Só que os antes de monstros tudo da a gente tem que academia. pensar como saúde, né? Sim. Você Porque a gente precisa de músculo, Exatamente. né? Precisa de uma quantidade maior de massa muscular. Isso é um fator protetor para diversas doenças, assim. Então, pensar um pouco em ganhar massa muscular e se alimentar melhor, né, com a ingestão de proteínas e tudo mais, é importante primeiro para a saúde. Uhum. Depois a gente, claro, vai olhar para a estética, vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, né, e tenha uma aceitação da própria imagem corporal, satisfação com a imagem corporal, com o próprio corpo. Isso é importante, assim. E aí, se a gente olha até para a ciência da hipertrofia, hoje a gente tem descoberto uma coisa bem legal, assim, que as pessoas podem até se surpreender, que até tem uma clássica aí, frase que é assim, né, todos os caminhos levam a Roma, né, que na antiguidade muitos caminhos levavam lá a capital italiana, muitas estradas, foi uma rede de estradas construída para, né, levar lá na época do Império Romano. E hoje a gente tem visto que muitas variáveis treinadas de diferentes maneiras levam ao mesmo resultado. O que eu quero dizer? É que você pode treinar com pouco peso ou com muito peso na musculação. E aí as evidências têm mostrado que você pode pegar 30% do seu máximo ou 80%, até 100% do seu máximo, né? E se você fizer ambos com alto esforço, você consegue resultados similares em hipertrofia. Então, não necessariamente você precisa ir na academia pegar muito peso, assim. As pessoas se assustam às vezes com isso, né? De preciso pegar muito peso, ou ficar muito forte. Mas a gente tem essas possibilidades diferentes, né? Então, intensidade de carga que a gente fala pode ser variada, assim. Legal. Algumas pessoas preferem treinar mais leve, por exemplo. Sim. Né? Quando você falou dos idosos, né? E falou aí da questão de pegar muito peso. Eu acho que idoso, às vezes, tem esse medo, né? De ir pra academia e pegar muito peso. E aí vai fazer alguma coisa mais suave, talvez, né? Tipo um pilates. Pode ser. Interessante. Que tenha um cuidado maior do profissional também, né? Porque ele tá olhando ali menos gente, né? Não estilo de pilates. A musculação, eu acho que as academias, os ambientes vivem um momento crítico, assim, né? Que há pouca atenção do profissional, há pouca supervisão, de fato. Tem pessoas que precisam mais de atenção, assim. Eu acho que um acolhimento é importante, assim. Sim, e até para você não fazer um exercício errado, né? Exatamente, E aí depois se machuca, ou enfim. Diminuir o risco de lesão, assim. E dar confiança para a pessoa fazer mesmo, assim. Né? Porque não é porque vai pegar muito peso que vai se machucar, né? Pelo contrário, na verdade, tem até um amigo meu que fala a frase assim que força só é ruim quando é pouca. Né? Que a pessoa tá fraca, que ela não tá desempenhando um bom papel, né? Um bom exercício ali. Então, essa questão da quantidade de peso é legal. A gente pode olhar para outras variáveis, assim. Então, a ordem do exercício também pode ser variada, assim, para hipertrofia. É claro, se você quiser desenvolver força em algum, você puxa ele pro começo do treino, né? Mas se você quer só hipertrofia, ganhar um pouco de massa muscular, você tanto faz a ordem do que você faz ali. Sabe? Mas tem uma ordem? Por exemplo, geralmente a gente colocava os exercícios mais complexos primeiro, assim. Né? Então, agachamento, leg press primeiro, depois você fazia os isolados, que a gente fala que seria para coxa, glúteo, posterior de coxa. Entendi. Sabe? Mas a ordem, né, nos testes científicos não tem se mostrado uma variável importante, assim. Então, tanto faz. Entendi. Né? Tá. Então, fazer talvez os últimos serem alguns que as pessoas vão responder afetivamente melhor, pode ser interessante, né? A gente tem descoberto aí que os últimos exercícios importam porque a pessoa vai para casa entendendo que, poxa, foi legal o treino. Né? O último exercício tem um potencial de julgamento sobre tudo que ele fez antes, assim. Né? Então, não ser um exercício que ele odeia, assim. Né? Às vezes a gente vai lá e deixa abdominal por último. Você odeia fazer abdominal. Aí você faz de qualquer jeito porque tá na hora de ir pra casa. E você... deixa eu me livrar. Ou nem faz, né? Deixa eu pular em casa, Eu não faço faz, em casa. Então, ter um carinho com esse último exercício é uma estratégia até, inclusive, né? Que a gente pode utilizar, assim. Que legal. Outras variáveis que a gente pode olhar com carinho é a relação do período do dia. Não tem período do dia melhor para treinar. Né? Olha, eu até pedi para um pessoal mandar perguntas e uma pessoa perguntou do período do dia melhor para treinar. Ela falou pensando em metabolismo.
Sim, Se for pensar em metabolismo, hoje a gente não consegue também dizer assim, mesmo para essa variável, assim, esse desfecho. não importa o Não horário. importa tanto, o que importa é a pessoa fazer mesmo, assim. Apesar de que tem Ótimo. alguns autores, pesquisadores que, para, por exemplo, emagrecimento e explorar mais esse aspecto, seria a pessoa treinar de manhã. Mas não é nem por conta de ser amanhã, é por conta do compromisso social mesmo que eu te falei, né, de ir lá e fazer. E aí não vai ter nada na frente depois durante o dia, né? Porque a noite a noite é um período que tradicionalmente a gente pode ser convidado para alguma coisa, tem um evento, né, tem um compromisso social que vai... Ou mesmo tá mais cansado depois, de Também, repente, de um dia mais estressante, exatamente. algo do tipo, né? Sim. Aí, pesos livres e máquinas também você pode usar, tanto faz. Você precisa se sentir bem no exercício para poder fazer, mas um não é melhor que o outro para aumento de massa muscular, né? Entendi. Então, varia também. Você pode treinar em casa, muitas vezes, com o próprio peso corporal, com pesos livres, que são halteres, barras, ou com máquinas super sofisticadas, tecnológicas, né? Que tem gente que gosta também, mas ambos são efetivos. Então, a gente tem vários caminhos levando a um resultado, que é aumento de massa muscular. Claro que a pessoa precisa estar motivada para fazer. Mas agora, conhecendo esses vários caminhos que a gente tem aí para Roma, né? Ou seja, para hipertrofia, a gente consegue visualizar que considerar as preferências do indivíduo é importante, porque isso impacta na motivação dele de continuar. Então, tanto faz a musculação ou o pilates ali só para ter um fortalecimento muscular. Sim. Fortalecimento muscular, tanto pode ser ambos. Hipertrofia não dá também, pilates. Provavelmente não, porque daí não tem tanto a questão de sobrecarga mecânica que a gente fala. Entendi. É só ali o seu próprio peso, né? Exercícios, né, que podem ser intensos, mas, né, a gente não tem aí essa sobrecarga tão alta como um peso mesmo, né? Um implemento que vai exigir realmente do músculo uma tensão maior nessa sobrecarga, assim. Mas, claro, para fortalecimento muscular é ótimo. É um treinamento resistido que a gente fala, o Pilates. Yoga também, em algumas posições. Ou até, às vezes, pode ser um começo para aquela pessoa que está sedentária, se fortalece. E aí depois faz musculação, aí fica mais forte, fala, agora eu vou fazer crossfit. Porque aí não vai ter menos medo de se machucar, sei realmente. lá. Se a gente falar em hipertrofia, a modalidade, sem dúvida, melhor é a musculação, né? Porque ela é feita para isso, ela é bem controlada para gerar estímulos que vão provavelmente, né, fomentar o aumento do músculo, assim. Né? E você falando da dinâmica ali, da combinação dos exercícios, essa academia nova que eu tô, essa professora, ela fez uma dinâmica bem interessante para mim, que eu falei, nossa, eu amei, ninguém nunca tinha feito isso. Que é justamente também para não ficar pulando, não vou fazer o cardio, sabe? Eu vou caminhando até em casa, então não vou pra esteira. Ela mescla ali os exercícios dos aparelhos e tal com o cardio. Então, fiz um exercício, outro, vou pra bike, faço 1 minuto de bike, volto, faço outro minuto de bike. Ela foi mesclando assim, eu achei bem interessante. Falei, eu gostei, prefiro assim. Sim. Porque me dá ou antes ou depois, é tão chato você ficar... Eu não gosto. Ficar ali numa esteira. Talvez a dinamicidade, aí ela bota no meio do exercício, 2 minutos de esteira, depois tem que voltar e fazer outro de musculação. Legal, é tipo um circuito que a gente fala. Eu achei interessante. Fica mais dinâmico, assim. Né? Não fica tão monótono. Então, muitas pessoas têm aversão ao exercício por ele ser monótono. Hoje a gente tem uma tendência de não querer ficar entediado, assim. Né? Difícil ficar entediado, curtir o tédio e abrir a cabeça aí para o pensamento que podem surgir, assim, né? E é importante para nossa saúde mental. É fundamental para a criatividade, né? Também. E aí a gente tenta evitar esses momentos, assim. E o exercício cíclico ali, que a gente fica, por exemplo, pedalando numa bicicleta parada, ergométrica, assim, às vezes a gente precisa ocupar, né? Se distrair daquele tédio, assim. Tem que ter a luz piscando, o professor falando, não sei o quê. Então, são alternativas, assim. Mas, por exemplo, para quem faz exercício em casa... é chato mesmo. É chato, pode ser entediante, assim, o tempo não passa, parece, né? Sim. Você se percebe muito, as percepções sensoriais e somáticas do teu corpo, você fica muito atento ao cansaço, à fadiga. Então, uma estratégia boa para aguentar mais tempo em esteira é você se distrair mesmo. Né? Uma boa estratégia extrínseca para fomentar prazer até nesses momentos é música. Né? Então a música é a variável para promover prazer extrínseca, que a gente fala fora do exercício, que é mais investigada na literatura. Assim. E de fato mostra efeitos ergogênicos, ou seja, de melhora do desempenho mesmo. Né? Tanto para você ir mais longe no exercício, mas também para tornar ele mais prazeroso ali, ó,
Tem a questão do próprio ritmo musical, Verdade. você curtir, né? E aí, de novo, a preferência pessoal é importante, assim. Não tem um vezes. gênero, por exemplo. Pra mim é sertanejo. Imagina. Jura? Enquanto tá enquanto tô ouvindo treinando. sofrência enquanto tá treinando. A galera sempre tem essa reação de tipo, como assim, cara? E aí eu. Pra você funciona. Pra mim funciona. Agora, pra outra pessoa pode ser um rock pesado. Funk, tem gente que gosta de ouvir. Então, considere a preferência individual pra você curtir o seu som lá e se distrair, né? Porque você vai enfim, se sentir motivado mesmo, né? que vai curtir o momento ali, sabe? Música é bem importante. Né? Música é outra... Além de apoio social, você convidar alguém que você goste. São várias estratégias que hoje a gente já entende um pouco, assim. Tá começando as pesquisas, mas a gente vê que realmente dá certo, sabe? Te ajuda a ficar ali, a se motivar e tudo mais. Mas agora, indo antes da motivação até, né? Porque eu até vi, assim, umas pesquisas que dizem que, acho que praticamente metade dos brasileiros, eu até anotei aqui, são sedentários, né? Cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Uma pesquisa da OMS mesmo. E que o Brasil é o país... mais sedentário da América Latina, gente. Fiquei em choque, não lembrava disso. E também um dado sobre os jovens, né? Que entre os jovens, 84% dos jovens são sedentários. E é engraçado, porque o jovem tem energia e tal, e não faz nada, né? Isso preocupa não bastante. Sei. Por que a gente é tão sedentário? Tem algum... Existe algum estudo, alguma pesquisa que conseguiu entender por que a gente está... Olha, assim? essa é uma questão que vale bastante, assim, a gente, né, tenta entender por que as pessoas não fazem atividade física, por que hoje o estilo de vida é ficar mais tempo sentado mesmo, né, a gente olhando para a história da nossa própria espécie, a gente evoluiu com alta demanda física, na verdade. Sim. Então a gente era obrigado a fazer atividade física na origem dos sapiens, porque senão não iria sobreviver, você tinha que sair atrás de alimento. Né? Então, hoje tem ainda tribos na África que vivem como caçadores-coletores ainda, né? Existem ainda, por incrível que pareça. E aí eles vivem dessa maneira ainda, de ter que fazer atividade física, então caminhar por quilômetros, correr atrás de bichos, caçar, matar eles e se alimentar. Né? A gente evoluiu aí 200, 300 mil anos dessa forma. E aí hoje a gente não precisa de mais nada disso. Né? Primeiro foi a Revolução Agrícola, que em vez de a gente ir atrás dos bichos, a gente ficou no mesmo lugar e fez... plantações para se alimentar. Depois a Revolução Industrial nos moldou também, as máquinas começaram a trabalhar e a gente se movimentou menos. Hoje o celular também faz tudo pela gente, assim. Né? Então a gente, de fato, a atividade física para sobrevivência não é mais necessária. Né? Agora, se a gente pensar que ela também pode ser necessária para a gente viver mais, na verdade. Então pessoas fisicamente ativas vivem mais e talvez vivem melhor também. Né? No curto prazo, assim, elas... Sim, não. Talvez... Eu ia até falar com certeza, mas eu não... Quem sou eu para dizer com certeza? Sim. Mas eu imagino que sim, né? Que se a gente observar um crossfiteiro, por exemplo, ele é altamente feliz, né? Sim, crossfiteiros verdade. São felizes, assim, são eles felizes. querem mostrar para os outros e postam lá recordes pessoais de superação e tal. Mas é bem complexo a gente entender por que a gente não se move tanto hoje, assim. Mas tem muito, provavelmente, a ver com esse estilo de vida de que não ser mais necessário e de que o modo como o exercício, que é um comportamento... Como o Daniel Lieberman, que é um biólogo evolucionista, fala, ele é moderno, opcional e às vezes bizarro, né? O jeito que a gente tem promovido exercício, por exemplo, numa esteira, que é ficar caminhando no mesmo lugar, correndo no mesmo lugar, né? E com pouca diversão, com um painel cheio de informações que parece que também não dizem nada sobre, né, o que a gente faz ali. Então a gente precisa refletir bastante ainda para entender mais por que hoje a gente tá com alto comportamento sedentário, que fica muito tempo sentado, e também por que não levanta para fazer exercícios, assim. Né? Mas, de fato, o Brasil tem essas características, mas o mundo também tem se mostrado altamente inativo fisicamente. Então, 81% dos adolescentes, né, 4 a cada 5 não faz atividade física. Né? Essa pesquisa foi lançada até na renomada revista científica Lancet. E 27,5% dos adultos, em geral, também não fazem. 1 a cada 4 não cumpre. Né? Tem uma pesquisa mais atual que mostrou aí ao longo de 97 até 2017, né, em 22 anos, na verdade, a gente não evoluiu os níveis de atividade física, a gente declinou um pouco, especialmente em adolescentes. Olha. E aí a questão a gente vai continuar com as mesmas estratégias de promoção de atividade física, sendo que não está dando certo?
Tem que mudar as Tem estratégias. que mudar, sabe? A gente tá fazendo a mesma coisa com o mesmo resultado e não muda a estratégia, assim. Sim, você Né? falou de caminhar na esteira, né? E realmente, acho que não só pra mim, mas acho que pra maioria das pessoas. E eu amo natureza, né? Então, se você falar pra mim, vamos caminhar ali, não sei, na floresta, ao redor do lago, não sei, coisa assim, pô, aí eu Topa? topo, aí eu vou Sim. motivada, entendeu? Agora, Poxa, vamos olha. caminhar na esteira, É outra coisa. né? Olha. Tem algum estudo também que mostra, por exemplo, aí me fez lembrar, atividade física ao ar livre, por exemplo, Uhum. a pessoa tem mais motivação ou mais resultado até de bem-estar? No caso, Sim, pensando em saúde mental? Sim, pensando em saúde mental, é bem interessante considerar fazer exercício na natureza. O que a gente chama na literatura de green exercise, exercício verde seria, né? Fica estranho, vou fazer um exercício verde hoje. Mas é isso, né? Tem o blue exercise também, que é o azul, seria em águas naturais, né? Olha. Mas então o green exercise tem se mostrado uma estratégia efetiva por conta dos benefícios sinérgicos, porque o exercício mesmo faz bem para a saúde, aliado ao contato da pessoa com a natureza, que também, historicamente, a gente tem aí a evolução de sempre estar em contato com a natureza, também faz bem. Assim. Uhum. Uma pesquisa na Alemanha, Letícia, que mostrou que para as nossas amígdalas, a gente tem amígdalas cerebrais que, superativadas, são causa de ansiedade. A gente, né, hipervigilância, medo, são aspectos constantes na nossa sociedade. Uhum. E eles verificaram que 1 hora de caminhada na natureza, dentro de um parque, né, uma floresta, na verdade, lá na Alemanha, foi um aspecto que acalmou as amígdalas, a ativação das amígdalas, isso visto através de ressonância magnética, depois de 1 hora de caminhada. Olha. Né? Quem caminhou em ambiente urbano, no meio da cidade, não teve essa atenuação da ativação da amígdala. Né? Isso é um aspecto interessante, esse artigo é bem atual. Caminhar dentro de um parque, Exatamente. né? Aqui em São Paulo tem alguns parques, você é de Floripa, né? Lugares Tem lindos natureza. ali, né? O mar. Sim. A gente tem até recomendações de alguns autores que fizeram uma revisão sistemática aí bem recente, especificamente para depressão e ansiedade. O que eles sugerem com base em alguns estudos aí? Que para depressão, a pessoa realmente talvez não seja o melhor ela ir para um local assim, né, muito isoladamente na natureza, porque ela pode se sentir mais solitária ainda, porque uma pessoa depressiva já tem essa questão aí, né, de muitas vezes já estar isolada socialmente. Uhum. Então, muitas vezes um ambiente urbano vai criar um senso de conexão social, de identidade mesmo com outras pessoas, que até pode estar passando pelo mesmo problema, assim. Sim. Então, talvez buscar uma atividade em grupo para uma pessoa depressiva. E aí, claro, talvez ela não consiga ir sozinha, né? Ela precisa de apoio social. Então, se você conhece alguém aí com esses problemas, sintomas depressivos, talvez uma ajuda, apoio social, um convite para treinar, seja um ponto de start, né? Porque talvez ela sozinha não consiga, assim. Sim. Agora, para ansiedade, a pessoa realmente buscar um exercício na natureza pode ser bom, assim, justamente porque ela tem um espaço de liberdade psicológica, assim. Às vezes a gente está com excesso de estímulos, né? Então, a grosso modo, uma pessoa com ansiedade, ela tem um excesso de futuro na cabeça dela. Sim. E aí ela criar ali uma conexão com a natureza, um momento de solitude, curtir a própria companhia, acho que é importante. E os pesquisadores têm sugerido isso aí com base nas pesquisas também. Assim. Que legal. E tem menos estímulos, né? Parece Exatamente. que você pode respirar melhor, porque tem essa questão da respiração na ansiedade também, né? Que legal, interessante isso, né? Ser diferente aí pra quem tá passando por uma depressão e por ansiedade. E claro, é importante que seja, né, num contexto de lazer mesmo, né? Uma caminhada para isso. Muitas vezes você vai caminhando para o trabalho já pensando no trabalho. É atividade física? Tem gasto energético? Tem, mas você já está com outro objetivo, na verdade, de chegar ao trabalho. Né? Ou então vou varrer a casa. Talvez aquilo você não se sinta competente naquilo, você não libere neurotransmissores também, né, que sejam favoráveis a se sentir bem, prazer e tal. Então, de novo, o contexto importa, o ambiente importa, né? Precisa ser, né, bem escolhido ali, querer estar lá. Uma caminhada mais para passear mesmo, para se distrair, né? Já vai resolver, já vai ajudar. A gente falou dos idosos, mas eu acho que a gente não fechou, né? Se tem uma atividade física que seja melhor para os idosos. Sim. Bom, olha, eu acho que os idosos, eles têm a recomendação segundo a OMS semelhante aos adultos, né? Então, as 2h30 por semana, e aí 2 ou 3 sessões de fortalecimento muscular, né? E aí, eu acho que os idosos, a gente precisa olhar com atenção, porque o fortalecimento muscular é importante para prevenir quedas,
né? Então a musculação, geralmente, ela é bem controlada, assim, ela é bem segura, isso é importante dizer, assim. As pessoas têm medo, acham que vai ter risco, quando na verdade elas ficarem sentadas em casa é o maior risco para a saúde, né? Então elas ficarem em comportamento sedentário, inativas fisicamente, é o maior risco, provavelmente. E aí, a melhor coisa é tirar ela daquele local, né? Ir para que ela vá para um ambiente com mais gente, né? Eu vejo a minha avó vai para academia e curte estar lá com as outras velhinhas, que ela chama também, né? Ela chama os outros de velho, e ela não é, né? Legal. Ela vai pra academia. Vai pra academia. A gente vê poucos idosos, eu acho, na academia, né? É claro que é um grupo Deve de ser um horário idosos. diferente também, às vezes, né? Aí você vai de manhã pra uma academia, daí você vai ver, né? Bastante gente mais da terceira idade, assim. Eu acho que o exercício de força exerce um papel importante, assim, né? Nesses níveis musculares, ósseos mesmo, mais de equilíbrio, de prevenção de quedas, eu acho que um papel bem importante, né? Claro, para a saúde mental também, assim, porque muitos idosos se sentem isolados socialmente, abandonados pelos filhos, os netos não dão bola, e aí o momento do exercício é um momento de socialização, assim. Encontrar sua turma, encontrar a turminha, a tribo deles lá, sabe? Sim. E aquela ginástica que às vezes a gente vê os idosos fazendo num parque, alguma coisa assim, já é o suficiente para um fortalecimento muscular, ou o ideal seria fazer uma coisa um pouco mais focada mesmo? Eu acho que já é alguma coisa, claro, já é legal, assim, mas algo com um pouco mais de sobrecarga é interessante, né? Um pouco mais de peso mesmo, uma intensidade um pouquinho mais elevada do que, por exemplo, né, exercícios, né, de rotação de ombro, sem peso, que as academias da saúde têm, assim. Aquilo, claro, é melhor do que nada, mas se a gente pensar em alguns princípios do treinamento, a gente não tem tantos benefícios quanto um treinamento com um pouquinho mais de peso, de intensidade, pode gerar, assim. Então, eu, se possível, eu recomendaria, né, uma musculação, um treinamento funcional já, né, que se a gente pensar na funcionalidade da vida, vai fazer com que ele consiga pegar alguma coisa em cima do armário, carregar um neto, agachar e pegar o neto no colo, carregar compras do supermercado, chegar lá, né, no prédio e subir 2 lances de escada 3 e não se sentir ofegante, ele se perceba competente, ele queira fazer aquilo porque tá valendo a pena, assim, sabe? Os idosos é um público peculiar, assim, que vale a pena a gente olhar com carinho, né? Porque a gente vai ficar velho também, a gente vai ficar na terceira idade, nessa idade, e a população tá envelhecendo cada vez mais, vai vivendo cada vez mais, a expectativa de vida aumenta. E o fato é, o exercício, para que a gente usufrua dos benefícios e tenha como experiência de vida, precisa ser levado pro resto da vida, na verdade. Então não é muito projeto, a gente tenta fazer projetos, né? Eu quero o projeto verão, que é melhorar o corpo. Beleza, mas vamos tentar adotar o exercício como estilo de vida. Aí sim a gente leva pra vida isso, assim. Rotina, né? Adotar como rotina, assim. E assim, óbvio que o sedentarismo pode trazer vários problemas de saúde, mas tem alguma coisa assim específica, coisas muito apontadas em pesquisas, tanto para a saúde mental quanto para a saúde física, que o sedentarismo pode causar? Então, hoje a gente tem bastante pesquisa com marcadores inflamatórios, então níveis de inflamação no corpo, né? A gente ficando muito tempo sentado, a gente realmente pode aumentar esses níveis e que, claro, também são encontrados na obesidade, em vários outros problemas, né? Inclusive depressão também, né? Altos níveis de inflamação no corpo. Esse é um primeiro aspecto. A gente tem também a perda de condicionamento, né? Então a gente, na verdade, como a gente evoluiu para ser mais ativo, a gente está descumprindo o papel biológico do nosso corpo, se a gente pensar assim, né? A gente está mais tempo sentado e eu acho que, na verdade, por exemplo, se fosse criada uma pílula do exercício, hoje se fala nisso, a gente vai conseguir ter uma pílula que você sente os mesmos benefícios do exercício, né? Eu acho que a gente está longe disso ainda, porque o exercício envolve uma gama de reações químicas e moleculares que são muito benéficas, que é espetacular o que ocorre no nosso corpo a partir do movimento, assim. Uma caminhada, uma corrida, enfim, diversas formas que a gente se movimenta. E vai ser muito difícil sintetizar tudo numa pílula. Mesmo que a gente consiga de maneira fisiológica, a gente aí vai perder a experiência do exercício, assim. Que é a experiência de tu lá curtir com teus amigos, se sentir bem, eles aprovarem aquilo, né? E você curtir tá lá, se desafiar e toda essa parte psicossocial que a gente tem, assim. E é o movimento em si que causa essas reações, que trazem todos esses benefícios, é isso? Tem uma gama, na verdade, de mecanismos, Letícia. A gente precisa olhar aí com carinho, porque a gente não sabe muito bem exatamente qual o fator
único. Entendi. Não é um fator único, na verdade. A gente tem aí mecanismos neurobiológicos que a gente fala, então há uma espuma química aí interessante no nosso cérebro, né, com esses neurotransmissores, né, com outras substâncias que são fatores de crescimento para os nossos neurônios, de manutenção dos neurônios, né? Então, tem a parte neurofisiológica mesmo, que o movimento físico faz, mas tem os sociais e psicológicos. Então, você estar em companhia com outras pessoas, você se sentir eficaz fazendo aquilo, também melhora o seu humor, assim. Né? Então, desencadeia uma série de benefícios. Eu acho que a gente não consegue reduzir a um único motivo, assim, sabe? Mas eu pensei, sabe essas coisas que tem agora em clínica de estética, por exemplo, ou até que, enfim, já se vendiam aí em comercial de TV, mas que eu vi recentemente até. Um negócio que põe assim na barriga e fica tremendo, os eletroestimuladores, não sei, estimulador muscular, não sei como é que é o nome disso, mas que fica ali fazendo alguma coisa que vai te deixar ali com um tanquinho ou mais definido. Porque assim, isso de repente, eu queria entender isso. Isso pode até te deixar definido, mas vai trazer os outros benefícios que o exercício traz, sabe? Ou força até em si, ou não sei, porque bom, o músculo ficou forte, mas porque aquele não entendo isso, me explica. Bom, então, isso ajuda de alguma maneira? A gente tem essa moda, eu diria, né, da eletroestimulação, assim, que é uma forma de exercícios e que o indivíduo geralmente veste um macacão de corpo inteiro lá, e aí é conectado através de fios a eletrodos lá, e aí aquilo gera estímulos elétricos, enquanto a pessoa faz o exercício. Né? Esse eu acho que até que tudo bem, mas porque você tá fazendo exercício. Sim. Mas essa coisa de você tá deitada na maca com um negócio aqui... Sim. Provavelmente esse já é um mecanismo até mais da fisioterapia, na verdade, né? Tem uma técnica que gera isso, né, através de impulsos elétricos e que, claro, para pessoas em reabilitação e que estão, talvez, com alguma imobilização, pode ser altamente interessante isso. Agora, quando a gente fala de definição muscular, há um processo de que a gente precisa ter um pouco de hipertrofia muscular, ou seja, o músculo precisa crescer, e ele tem dois caminhos, ou ele cresce ou ele não cresce. E aí, para que haja definição muscular, a gente precisa que o músculo fique mais aparente. O que tem, né, entre ele e a visão das pessoas? Pele e gordura. A gente precisa reduzir isso daí, né, para que ele fique mais definido. Não existe, de fato, um treino para definição muscular. Assim. A gente tem um treino para hipertrofia, que gera hipertrofia, e aí, claro, pode gerar emagrecimento também, né? O estímulo. E aí a dieta vai exercer um papel fundamental na definição, assim. Agora, esses métodos provavelmente têm se mostrado, na verdade, na literatura, não melhores do que os métodos tradicionais, assim. No caso da eletroestimulação, existem os mesmos resultados de quem faz musculação sem aquele macacão, né? Entendi. Então, é uma modalidade cara, é uma modalidade, né, que há um certo tempo para você vestir aquilo, e pode ser bastante instagramável aquilo, né? Como na verdade, as pessoas se empolgam com aquilo e curtem, e beleza, tá fazendo alguma coisa, ótimo. Mas é que a gente não pode acreditar nas promessas, né, do marketing dessas, né, as academias e empresas que colocam lá que vai ser melhor do que o exercício tradicional, porque na verdade a ciência não consegue dizer isso hoje. Assim, entendi. Né? Então a gente não precisa ser enganado, pagar mais caro por uma coisa, porque na verdade a gente tá ali com aqueles eletrodos e tal, mas tá se movimentando também, tá tendo força ali, tá fazendo. Só que você poderia fazer sem aquele apetrecho todo e ter os benefícios bem similares. Assim, entendi. Né? Claro, para pessoas que não conseguem se movimentar por alguma reabilitação, lesão, alguma área do cérebro que foi afetada, é interessante, né? Porque ele promove contrações musculares involuntárias, assim, sem o indivíduo querer. Entendi. Agora, uma pessoa que pode muito bem se movimentar, até não faz muito sentido, né? Não é muito coerente. Melhor se movimentar. Melhor se movimentar com vontade, com intenção, motivação. Assim, com motivação. Né? Então, a gente precisa cuidar com esses métodos que têm alto marketing, mas que geralmente com poucas evidências assim consistentes pra gente dizer que, poxa, vale a pena fazer isso, né? Entendi, se é melhor ou não. Tem umas pessoas que mandaram perguntinhas aqui. Essa tava super já aqui também para eu falar, porque eu acho que é uma grande discussão ainda, talvez, né? O Leonardo perguntou faz alongamento antes ou depois do treino, né? Parece que é uma coisa meio... A gente nunca sabe. É verdade, né? Tem
um debate, assim, popular entre isso. E a gente foi educado, na verdade, a fazer antes. Parece que senão vai machucar, né? Então, não sei. na verdade, hoje é importante dizer que o alongamento não previne lesões, assim. Tá. E aí, dependendo do objetivo, a pessoa realmente pode fazer. Se ela quer ganhar flexibilidade, alongar de forma estática pode ser uma boa alternativa. Ela vai lá e, né, segura o membro numa posição ali que gere um leve desconforto e tal, por alguns segundos. Se ela quer ganhar flexibilidade por algumas séries até, então vai fazer 3, 4 séries daquele exercício de 30 segundos a 1 minuto. E ela pode ganhar flexibilidade, que é a nossa capacidade, né, por exemplo, de alcançar a pontinha do pé lá no chão. Agora, para prevenir lesões, a gente não tem evidências que mostram que você, alongando antes, vai se prevenir lesões musculoesqueléticas, por exemplo, no esporte, na musculação. Né? Agora, um aquecimento é importante. E o aquecimento precisa ter alongamento? Não necessariamente, assim. Hoje a gente sabe que o aquecimento articular e muscular é importante, mas ele pode ser feito, por exemplo, na musculação, né, com alongamentos dinâmicos, que tem movimento, que geram lá uma amplitude, né, interessante de alongamento, mas não precisa ser de maneira estática, né? Porque geralmente a galera não curte muito alongar ali, ficar parado naquela posição desconfortável. E aí também algumas séries de força, mesmo com peso mais moderado, pode ser uma boa maneira de se preparar para fazer força, assim. Então, não necessariamente, assim. Agora, se a pessoa se sente bem alongando, essa resposta afetiva é importante. E a gente precisa levar em consideração que ele curte alongar, ele gosta. E ele vai querer repetir aquilo no próximo treino. Então, por que eu tiraria, né? Vou falar para ele não se alongar se ele gosta, se ele se sente bem. Então, pode ser também uma boa maneira de ele curtir o treino, né? Relaxar, talvez, no final do treino. Sim. Tem gente que gosta, assim. Agora, um aspecto importante dizer é que a musculação não encurta os músculos, por exemplo. Né? Ah, não? Não, a gente pode muito bem... Ainda na verdade, acreditava nisso. É um mito também, né? Então, a musculação feita, os exercícios da musculação de força mesmo, feitos com uma amplitude adequada, na verdade, a gente está ganhando níveis de flexibilidade. Assim. Tem um estudo que foi publicado alguns anos atrás, numa revista chamada Journal of Strength and Conditioning Research, que é de condicionamento físico, assim, e eles viram que você fazer exercício de musculação confere tantos benefícios quanto um outro grupo que fez exercícios de flexibilidade, de alongamento estático mesmo. Olha. Num nível similar, igual, ambos evoluírem em flexibilidade. Então, a gente aí entende que, na verdade, a musculação também gera benefícios na flexibilidade. A gente, teoricamente, não encurta os músculos. É exceção quando a gente vê alguém encurtado. É porque ele realmente não estimula, ou ele fica o dia inteiro sentado, que a cadeia posterior, né, a parte de trás do corpo é pouco estimulada, e aí realmente fica encurtado, assim, né, com poucos níveis de flexibilidade, assim. E fazer alongamento depois, não tem necessidade também? Ou só se eu quiser? Só se você não tem quiser... nenhum... Não precisa, não tem essa coisa de, tem que alongar. Daí depende do objetivo da pessoa. Entendi. Se for flexibilidade, beleza. Se for força, hipertrofia, resistência precisa. muscular, aptidão cardiorrespiratória, eu não vejo necessidade, assim. Olha, não teria legal. muito por que fazer. Agora, se a gente olhar para a Bom resposta saber. psicológica, daí vale a pena, né? Porque ela pode curtir. Legal. Daí, ela curte fazer, né? A senhora gosta, eu não vou tirar ela daquilo dela, né? Não vale a pena. Tem uma outra pergunta super específica aqui do Alexandre, que é assim, uma pessoa de alto rendimento pode correr todos os dias? Nestes casos, como funciona a recuperação muscular? Exemplo, um maratonista top, no ciclo ele corre até 270 quilômetros por semana. Onde fica o descanso? Daí ele vai querer dizer que pós-ciclo ele vai ter o descanso. Porém, esses caras correm de 2 a 3 maratonas por ano. Entendeu? Sim. Bom, porque então, pra mim é uma coisa bem bem específico, né? Mas assim, muitas pessoas ficam viciadas em correr, né? É interessante isso. E querem correr todo dia mesmo. Você assim. falou da motivação e eu até ia falar, mas depois eu esqueci. Na hora eu lembrei do pessoal que corre, eu fico, gente... Tem gente assim, Qual a né? motivação pra esse pessoal sair correndo? Sabe que tem muito a ver com um negócio chamado euforia do corredor. Sabe? Isso ocorre também nos triatletas, mas eles ficam como se fossem chapados, assim. O termo até em inglês é runner's high, que é você ficar alto, ficar chapado. E isso tem muito a ver com os neurotransmissores, né? Antigamente se classificava como um fator consequente das endorfinas. Aumenta os níveis de endorfinas, isso pode acontecer. Agora já se reconhece que há um papel dos endocannabinoides, que é como se fosse, né, é um opioide que a gente produz, endógeno ali. É um endocannabinoide endógeno ali que a gente
na corrida, por exemplo, aumenta os níveis desse produto no nosso sangue, assim. E aí, isso também pode explicar essa sensação de euforia, de estar meio em alto ali, meio curtindo aquilo. Você não quer parar mais, você não sente dor. Então, Uau. explica um pouco por que às vezes algumas pessoas viciam, assim, especialmente triatletas, né? Mas voltando à questão ali, eu Mas acho só que... rapidinho, desculpa, essa pessoa pode se machucar, então, porque ela não tá sentindo dor e ela vai, porque... Mas, de repente, o corpo... Ou não? Eu tô viajando? Pode ser, aumenta talvez o risco, assim, mas lesão é outro aspecto multifatorial, assim. Tá. Né? A gente dificilmente... Não é que isso vai fazer a não pessoa... né? Pode ser que ela não se tenha dormido descuidar. direito naquela noite, a gente não vai entender muito bem o que aconteceu, assim, ou não se alimentou bem, ou teve uma lesão aguda, torceu, né, o tornozelo, na calçada, enfim. Daí, vamos então. Então... Nessa questão da corrida todos os dias, não é que a gente não pode correr todos os dias, ou fazer musculação, crossfit todos os dias, tudo depende da dose, do volume de treino que a gente faz. Agora, provavelmente os corredores aí de longa distância talvez não corram todos os dias uma quantidade absurda, assim, né? Porque repouso é importante, recuperação é importante, alimentação é importante, então depende muito de cada caso, né? Mas eu acho que os fatores de recuperação ali dele, de um atleta de alto rendimento, ele tem um suporte muito maior disso, né? Talvez ele tenha uma equipe já para isso, né? Os de ponta mesmo tem fisioterapeuta, às vezes tem psicólogo, mas tem um fisiologista, tem o próprio treinador, tem uma equipe ali junto com o cara, assim, né? Então, eu desconheço se o cara vai correr realmente todo dia, né? Mas ele vai ter um volume de treino alto que também demanda preocupações com a recuperação dele, né? E aí, isso envolve, claro, essa gama de comportamentos, alimentação e recuperação e sono, né? Às vezes a gente negligencia muito o sono e às vezes não entende porque não está tendo resultado no exercício. A gente está dormindo pouco, a gente está dormindo mal. Então tem que olhar para esse aspecto também. Os atletas também merecem atenção, assim. Mas tudo depende da dose. Então, é claro, aquela velha clássica. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E para o exercício também isso. Né? Apesar de altos níveis de atividade física serem favoráveis também para a saúde e para risco de mortalidade, também, né, quando falamos de atletas, temos que cuidar, porque ele está propenso ali, devido à carga de treinamento alta, a mais lesões, assim. Entendi. Né? Ou ao estresse psicológico, a um overreaching não funcional, que é um estágio antes do overtraining, que é aquela exaustão completa psicológica, que o atleta não aguenta mais, desiste, né? Então é um quadro que, claro, tem que ser avaliado também por especialistas, assim, eu acho. Mas provavelmente essa pessoa, então, tem ali outros especialistas com ela... Sim. Ajudando aí nesses descansos, né? Porque pela pergunta parece que essa pessoa não descansa, é isso, né? Aparentemente parece que não. Mas sim, com certeza tem algum descanso aí, Estratégias de recuperação. Estratégias de recuperação, melhor, eu acho. Tour de France, que está rolando agora, que é a maior prova do ciclismo mundial, os atletas quase todos os dias têm provas, assim. E eles têm estratégias também para se recuperar de um dia para o outro, assim. Né? E eles treinam exaustivamente antes. Que não é só ficar deitado. Não é só ficar deitado, tem recuperação ativa. Então eles pedalaram lá 200, 300 km por dia. Às vezes eles vão pedalar mais um pouco para recuperar, para, né, ter uma recuperação ativa. Não é só ficar deitado realmente, fazer gelo. São vários tipos de recuperação diferentes, assim. Falando dos atletas, né? Porque eu já ouvi assim, porque atleta é todo ferrado, né? Porque os esportes de alto rendimento... Não sei, eles são perigosos, eles, assim, todo mundo que for num treino, assim, mais pesado vai ser uma pessoa machucada. Então, o cara é corredor, mas ele tem o joelho ferrado, ele daqui a pouco se aposenta, sei lá, coisa assim, sabe? Sim. É por aí? Então, a gente historicamente tinha uma crença de que o atleta é saudável, parece que ele é saudável. Primeiro a gente olhava assim, eles são super-heróis, os caras são muito fortes e tal. Depois a gente passou a olhar que, olha, na verdade, parece que eles têm um risco de morte súbita maior. Mas, na verdade, isso também é bem baixo, esse risco. Assim. Ele é bem raro, e, enfim. Claro, a carga de treinamento exige mais do corpo deles. E isso acaba, às vezes, refletindo em maior número de lesões, mas não é que eles vão viver menos. Pelo contrário, os estudos mostram que a expectativa de vida deles é até maior, por conta de que eles carregam um estilo de vida ativo para depois da aposentadoria. Na maioria dos casos, né? A gente pode olhar exemplos aí de jogadores de futebol que não, né? Que eles estão barrigudos agora e não fazem nada, fumam, bebem e tal. Verdade. Enfim, mas a maioria parece que ainda adota um estilo de vida que vai favorecer a saúde e a longevidade deles, assim. Né? Mas é claro, durante a carreira, o ponto alto do atleta, o auge da carreira,
ele coloca o corpo dele numa carga de treinamento muito alta mesmo, né? Ele exige o máximo, ultrapassa os limites às vezes. Tanto que às vezes a gente vê, né, atletas realmente tendo problemas em competição, tendo que desistir de competição. Né, o próprio favorito a ganhar o Tour de France teve problemas agora há poucos dias, né, numa prova lá, e ele falou que ele não aguentava mais, assim. O tenista número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, teve aí câimbras por todo o corpo na final de um Grand Slam, que é Roland Garros, na França, e ele quase teve que desistir, ele perdeu o desempenho e ele só se arrastou até o final da partida, né? Então ali, claro, teve a parte fisiológica, mas provavelmente psicológica também, de excesso de pressão, de carga de treinamento, de expectativa dele, dos outros, um complexo, né, que leva aquele resultado, assim, que não é legal, né? Primeiro, Sim. por conta do resultado, que ele se frustra, mas por conta da saúde mesmo dele, né? Exato. É o que eu ia falar, acaba afetando a saúde mental, né? Exatamente. Você buscar alguma coisa dessa forma tão, não sei, incessante, talvez, e se machucar e se frustrar, porque aí vai, né, era pra ajudar o mental, né, a atividade física sim, também. começa por isso. E aí você tá, enfim, tendo questões de saúde mental Sim. também por causa disso. né? Que aí, como vira trabalho, o esporte, o exercício já... Os atletas são difíceis quando a gente pensa em saúde mental de atletas, né? Da parte de saúde mesmo, assim. Como é que a gente vai falar para ele fazer algum outro exercício se ele já se mata treinando, fazendo exercício, competindo, né? Difícil, Sim, né? Exato. População que também merece atenção, assim. Verdade. Mas você tem alguma dica pra gente, pra quem tá assistindo, ou alguma coisa importante que de repente a gente deixou de falar, relacionando a atividade física com saúde mental, com bem-estar, enfim, acho que saúde geral mesmo. Legal. Bom, então, eu acho que um papel importante que eu até estudo e trago aqui é que as evidências mais atuais têm mostrado que o que a gente sente durante o treino importa mais do que a gente sente depois, assim. Então, as pessoas precisam entender que durante o treino não precisa ser um pesadelo, assim, algo ruim, aversivo que você quer que acabe de uma vez. Né? Então, a gente precisa olhar a sessão de exercício como uma oportunidade lá de curtir aquele momento. Então, hoje a gente pensa que parece que o tempo passa tão rápido, né? Então parece que a gente precisa curtir mesmo os momentos. O exercício eu acho que tem que ser visualizado dessa forma, né? De se distrair, de se divertir, socializar, né? Enfim, criar conexões sociais profundas, se sentir mais competente, ganhar habilidades mesmo, realmente ficar mais forte, ficar mais bonito, como você se sentir melhor. E aí você ser autêntico no que você faz. Eu acho que é legal isso. As pessoas precisam ser autênticas na escolha do exercício, assim, da modalidade. Muitas vezes o médico vai recomendar caminhadas, corridas ou academia. Só que a identidade da pessoa, a personalidade dela não tem nada a ver com aquilo, né? Então ela tenta, ela se frustra e ela talvez entenda, julgue o exercício que não é para ela. Só que, de novo, a gente aprende a gostar de exercício, assim. E aí existem, né, alguns pressupostos básicos no ambiente que a gente pode tentar atender. Né? E para a galera ficar mais ligada, assim, seria você ter autonomia. Então, ter algumas escolhas naquilo, você não ser obrigado a fazer, ter a ficha e você tem que fazer aquilo ou não, você tem que gostar do exercício que você faz, curtir ali, né? É claro que você não vai fazer só o que você gosta, muitas vezes, mas a maioria talvez possa ser, assim, exercícios que você curte, desafiadores e tal. Que você se sinta competente constantemente no comportamento, assim, você queira melhorar naquilo, ganhar níveis melhores, fazer mais repetições, ficar mais forte, se perceber constantemente competente e criar vínculos no exercício. Né, sociais mesmo. Um último aspecto é que o comportamento de exercício te traga algumas novidades, pode ser interessante, né, que inclusive te façam sair da rotina, assim, algo que te interesse, assim. Novidades como assim? De exercícios novos, de sabe? exercício Ou de mesmo. ambientes, de você variar ambientes que te tragam interesse, prazer de estar fazendo, assim. Isso até pode, né, fazer com que você experimente o flow lá, aquele fluxo. Que aí é motivação total, nas alturas, assim, eu acho, sabe? Então, eu acho que essas são dicas valiosas, segundo a ciência do comportamento, da motivação, do exercício, assim. Que legal, ótimo. Vou pegar todas pra mim já. Sim, pô, você tá com uma Tô uma aí gama nessa boa, volta. né, de modalidades. Eu, pelo menos, vou testando várias coisas e, enfim, tentando aí encontrar o caminho. A coisa
dessa evolução é interessante que você Interessante. falou também, porque, por exemplo, tá bom, numa musculação é pegar um peso maior, mas isso não me motiva. Então, vou pensar em coisa, eu até lembrei de quando eu fazia circo e eu dei o meu primeiro mortal, sabe? Nossa, eu dei um mortal, legal, cara. que legal. Imagina, vou dar um mortal agora, eu morro, né? Mas... Quem bem por aí, sabe é se eu bem por aí. voltar a treinar. É. Isso era uma motivação legal. Eu falava, eu quero dar mortal, quero dar mortal. Então eu tava lá, treinava, fazia Se esforçava. várias coisas. Então, vou tentar buscar essa motivação que você falou de ir ganhando alguma coisa ali no exercício, né? Assim como no jiu-jitsu, no judô e tal, os karatê, que você vai trocando de faixa. Vou pensar em algo. É legal, muito bom, muito bom. Obrigada, Fábio, por ter conversado aqui com a gente, por ter trazido tantas informações legais, importantes e dicas valiosas. Obrigado também, Letícia. Valeu pelo espaço e aí ficamos à disposição. Obrigada. Isso aí, valeu. Gente, não esqueçam, curtam esse vídeo, compartilhem com todo mundo, né? Não é tarefa fácil, ser ativo, fazer atividade física. A gente sabe que muita gente tem dificuldade, então espalhe aí para todo mundo. E se inscrevam no canal também, se você não é inscrito ainda. Segue o Fábio, que o Instagram dele tem muita coisa legal. Vai aparecer aqui para vocês também, vai estar na descrição, tá certo? E é isso, um beijo, valeu!